Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Raio X Sporting. Vamos conhecer os temas do programa de hoje. O Sporting joga esta terça-feira em Marselha, na terceira jornada da Liga dos Campeões. Os Leões defendem a liderança isolada do Grupo D. No regresso ao campeonato, depois da paragem para as seleções, o Sporting bateu o Gil Vicente por 3-1 no estádio José Alvalade. Morita foi a grande figura do encontro, com um golo e uma assistência. José Marçá estreou-se a titular com a camisola leonina. Pedro Gonçalves chegou aos 100 jogos na Liga Portuguesa e celebrou a marca com mais um golo no campeonato. Já leva 5 e juntou-se ao topo dos artilheiros da prova. São os temas do programa, que hoje excepcionalmente não é feito em direto. Foi gravado este programa antes da viagem do Sporting a Marselha para a Liga dos Campeões, terceira jornada do Grupo D, aliás. Vamos contar com a participação, como sempre, do Miguel Braga, do Manuel Fernandes, do Pedro Azevedo e do João Olivença. Aqui comigo o Miguel e o Manuel. Boa noite aos dois, bem-vindos. Miguel, amanhã num velódromo que não vai contar com o público, vai-se ouvir ainda mais alto o rugido do leão? André, esperemos todos que sim, mas temos de ter a consciência que o Marselha vai dar tudo por tudo, ainda não tem qualquer ponto nesta edição e por isso sabe o fundamental que é este jogo frente ao Sporting. Obviamente não ter público por um lado pode ser uma vantagem, mas acho que a equipa tem que entrar concentrada, por ser um jogo da Liga dos Campeões e, como disse anteriormente, o Marselha, este jogo para eles é um jogo de tudo ou nada. Manuel, boa noite. Pergunto-lhe se os sinais mostrados frente ao Gil Vicente dão confiança para o jogo de amanhã com o Marselha. Boa noite. Eu acho que sim, acho porque o Sporting fez um jogo bem conseguido. Mais uma vez uma equipa veio jogar que não é normal, com 5 defesas, e o Sporting desbloqueou muito bem aquele setor defensivo, fazendo o primeiro golo bastante cedo, e tudo isso alterou a forma de jogar do adversário, e o Sporting partiu depois para uma exibição de luxo. Acho que foi mesmo uma exibição muito bem conseguida, onde foi dominador durante os 90 minutos. Um jogo que também vamos analisar mais à frente neste Raio X Sporting. Vamos então começar por olhar para algumas imagens do treino que aconteceu esta manhã na Academia Cristiano Ronaldo, ainda sem Pedro Porro e Sebastián Coates. Os dois jogadores não treinaram com o restante grupo de Rubén Amorim, que, por outro lado, contou com a participação de alguns jovens como Chico Lamba, Jesus Alcântara, Flávio Nazinho ou Diogo Abreu. Foi a derradeira sessão de preparação para o jogo de amanhã com o Marselha. Sporting então de partida para Marselha, Sporting que nesta terceira jornada, Miguel, tem aqui o desafio de defender a liderança isolada do Grupo D. Que expectativas é que tens para este jogo? A nossa expectativa, diria que é sempre a mesma, no sentido em que o Sporting entra em campo para ganhar, mas acho que temos que ir a Marselha fazer o nosso jogo, como disse anteriormente, estar altamente concentrado, porque é um grupo onde está tudo em aberto e por isso mesmo o Marselha, eu acredito que vai dar tudo por tudo para tentar conquistar os 3 pontos, e por isso nós teremos de ter as nossas armas e batermos com eles da melhor maneira. É o Marselha que, de facto, ainda, como dizias, vai encarar aqui este jogo, se calhar, como quase uma prova de vida, não é? Porque na Liga dos Campeões ainda não venceu, ainda não marcou qualquer golo. Por outro lado, no campeonato, igualou o melhor arranque de sempre do clube na Liga, não é? No campeonato francês. Portanto, este registro, pelo menos caseiro, também faz com que o Sporting tenha um enorme respeito pela equipe. Estamos ao contrário, não é? Exato. Mas por isso mesmo, o Marselha em casa e no campeonato francês tem estado de facto muito forte. Na Liga dos Campeões as coisas não lhes correram como queriam, mas relembro também que no ano passado o Sporting nos 2 primeiros jogos não tinha qualquer ponto e acabou por passar no grupo. Por isso, daí ter dito que ainda está tudo em aberto, e mais uma razão para estarmos com os níveis de concentração altíssimos, porque vai ser um jogo difícil, com certeza. Manuel, de facto, quando se olha para este Marselha, é preciso olhar para o registro no campeonato e também para o plantel, não é? Porque este plantel tem grandes nomes. Então, neste último mercado foram feitas contratações de peso, não é?
Eu acho que o Marselha é uma grande equipa, está a demonstrar no Campeonato Nacional, e o que aconteceu nas competições europeias foi que, de facto, perdeu com o Tottenham no primeiro jogo, mas o segundo jogo eu vi o jogo mais tarde e depois vi que o Marselha é uma equipa muito forte em casa e demonstrou, teve oportunidades de ganhar esse jogo. Agora, há uma coisa que este campeonato, isto é por pontos, como tu disseste muito bem, o Sporting do ano passado tinha 0 pontos nas 2 primeiras jornadas, já estou ao Miguel que disseram, e o Sporting depois conseguiu. E isto pode acontecer porque é um grupo muito equilibrado, qualquer das equipas pode passar, e o Sporting tem agora a possibilidade em 2 jogos, se o Sporting nestes 2 jogos ganhar eu penso que o Sporting está muito bem encaminhado para ficar apurado para os oitavos de final. Agora o Marselha também tem equipa para ganhar ao Sporting nos 2 jogos, tal qual como o Sporting tem. São jogos muito equilibrados e eu acho que vai ser excelente estes 2 jogos. Temos o Marselha que joga num sistema uma vez mais parecido com o do Sporting, não é? É bom. Temos dado bem com as equipas que jogam nesse sistema. O Ruben sempre estudou muito bem os adversários. Eu penso que a concentração competitiva é extremamente importante. Nós vimos aquele jogo de Frankfurt e o Sporting não deu grandes... E esse Frankfurt tem grandes jogadores do meio campo à frente e o Sporting não permitiu veleidades de nenhuma espécie porque jogou muito concentrado e jogou, acima de tudo, muito solidário com os 11 jogadores a colaborarem, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo. Portanto, foi um Sporting nestes 2 jogos, com o Tottenham a jogar com muita inteligência, a não querer ganhar de qualquer maneira, mas a jogar acima de tudo com a cabeça fria e matar os adversários nos momentos certos. A nível individual, que jogadores é que destacaria deste Marselha? O Pai Continua o jogo passa todo por ele. O jogo passa todo por ele. Ele não para, ele a bola chega. Normalmente os jogadores é aquele jogador que se realça dos outros. Porquê? Porque até os colegas dão-lhe a bola para ele jogar no processo ofensivo. E, portanto, para mim é o jogador mais difícil deste Marselha, se bem que a equipa vale por seu todo. Eu penso que o Marselha reforçou-se muito e não é por acaso que está a 2 pontos do Paris Saint-Germain e está ali na luta. Ainda não perdeu no campeonato? Não perdeu, teve um empate e, portanto, tem tido um comportamento meritório. Nas competências europeias, como eu digo, é um grupo em que todos podem ganhar a todos e nunca se sabe o que é que vai acontecer, depende da inspiração individual e coletiva de cada um, e eu penso que o Sporting sabe que nestes 2 jogos com o Marselha, se ganhar tem todo o caminho aberto para o apuramento. Qual é que pode ser o segredo para o Sporting somar a 3ª vitória? No fundo, qual é que foi o segredo para que a equipa conseguisse somar as 2 vitórias que somou nas 2 primeiras jornadas? Nós vimos o jogo em Frankfurt, ao vivo, temos uma panorâmica diferente daquilo que se vê na televisão e, de facto, o Sporting jogou com muita cabeça, com uma entreajuda coletiva muito grande, os setores muito próximos uns dos outros. Eu acho que... E depois dar asa à sua imaginação quando estamos em poder da bola. Os 3 avançados que jogaram, eu não sei como é que o Sporting irá jogar, mas penso que não irá fugir muito daquilo que fez em Frankfurt. Os 3 avançados confundiram os defesas adversários com movimentos espetaculares. Uma das grandes dúvidas, falando na frente de ataque do Sporting, não é se Paulinho vai repetir a titularidade com o Gil Vicente ou se, uma vez mais, o Ruben Amorim vai utilizar aquela frente de ataque móvel. O Ruben Amorim sabe isto melhor que nós e eu acho que ele vai optar pelo melhor. E o melhor ele sabe melhor que ninguém qual é. O Paulinho sabe que ele acredita muito nele. O Paulinho sabe que o Ruben confia nas capacidades dele, mas se tiver que prescindir do Paulinho para jogar com 3 jogadores diferentes e móveis na frente, ele fará sem qualquer problema. Ele, melhor que ninguém, saberá aquilo que irá fazer e eu acredito muito nas decisões dele. E, portanto, eu acho que
põe o Paulinho, se tiver que ficar de fora, ele naturalmente que terá uma conversa com ele, porque ele foi importante neste jogo com o Gil Vicente. O Paulinho jogou muito bem com o Gil Vicente, mas cada jogo é um jogo e nem sempre os treinadores jogam com os mesmos jogadores. Acredito no Ruben que ele vai escolher o melhor 11 para levarmos vencida a esta grande equipa do Marselha. O Sporting, Miguel, a Eintracht encontrou um ambiente muito complicado e deu-se perfeitamente bem. Desta vez não vai encontrar público no Velodrome, que é um estádio muito complicado. Isso, de facto, pode ser uma vantagem, ou mesmo que houvesse público também, acreditavas, tendo em conta aquilo que a equipa fez na Alemanha? Primeiro, acredito sempre que para jogadores e para os jogadores é sempre melhor jogar com público no estádio, seja contra ou a favor. Nós já acompanhámos, eu acompanhei com o Manel já alguns jogos e este do Eintracht foi mais um, onde o ambiente no estádio era de facto fabuloso no bom sentido, ou seja, era um ambiente de festa, mas a puxar-me, obviamente, pela equipa adversária, mas não foi isso que retirou os níveis de concentração. Eu também me relembro no ano passado na Turquia, que aí o ambiente era ainda mais bélico e foi isso também que acabou também por não afetar os nossos jogadores. Se calhar mais parecido com o do Marselha, não é? Sim, com o tempo. Diria que era com o Marselha e não vamos ter público dentro do estádio, mas pelo menos se lermos se acreditarmos naquilo que lemos na internet, vai haver muito público fora do estádio e vão-se querer fazer ouvir com certeza. Agora, para este jogo e havendo esta importância quase capital para o Marselha de pontuar neste jogo, acredito mesmo que vão ser precisos os tais níveis de concentração e a equipa terá que funcionar como um bloco e como equipa para conseguirmos o nosso objetivo. É um Sporting então europeu, uma vez mais aqui à procura de somar a terceira vitória nesta Liga dos Campeões e cimentar a liderança do Grupo D. Alguns casos de arbitragem na 8ª jornada da Liga Portuguesa. Daqui a pouco Pedro Azevedo analisa os lances mais polémicos do fim de semana. Para já vamos ao Campeonato Nacional e ao regresso aos triunfos do Sporting na Liga Portuguesa. Estamos a olhar para os golos, olhamos aqui para este primeiro, o cruzamento de Paulinho, Nuno Santos a cruzar ou a rematar. O que é facto é que assiste aqui Morita para o 1-0, Morita que se estreia a marcar com a camisola do Sporting. Morita aqui vai assistir desta forma Pedro Gonçalves para o 2-0, grande finalização também do número 28, que assinalava aqui o jogo número 100 na Liga Portuguesa, colou-se à liderança dos artilheiros do campeonato. É um grande pormenor de Morita, um golo e uma assistência, ele que foi o melhor em campo, tinha também estado em grande destaque na seleção do Japão e mantém essa forma no Sporting. Aqui aos 82 minutos, Ricardo Gaia a assistir Rochinha, também se estreou a marcar com a camisola do Sporting. Aliás, todas as opções lançadas por Rubén Amorim acrescentaram algo à equipa nesta segunda parte. Fran Navarro ainda reduziu, mas o Sporting acabou mesmo por vencer por 3-1. Rubén Amorim, satisfeito naturalmente por este regresso aos triunfos e, do ponto de vista geral, com a exibição da equipa, não gostou, no entanto, do golo sofrido mesmo no final e destacou também que o Sporting precisa de melhorar na finalização. Acima de tudo, muito consistente, quer a defender, quer a atacar. Obviamente devíamos ter feito mais golos, não poderíamos sofrer o último golo na última jogada do encontro, porque é sempre importante manter a baliza a zero, mas num momento difícil na Liga, a equipa respondeu com uma exibição muito segura, com bons momentos, com excelentes jogadas e, portanto, é continuar e o importante é mesmo nas fases menos boas, não exibicionais, mas de pontos, é sempre bom ver uma equipa com uma identidade muito forte como a nossa. Acima de tudo, porque preparámos um jogo para uma linha de 4 e depois apareceu uma linha de 5, mas aparecendo uma linha de 5 é algo que nós estamos habituados, porque treinamos uns contra os outros mais ou menos no mesmo sistema e, portanto, já estamos habituados. Quando a mudança é ao contrário é que torna algo complicado, porque não houve essa preparação durante a semana. Eles estão habituados a jogar contra qualquer sistema, adaptaram-se bem. Assim que vimos a ficha de jogo, também reparámos que não foi uma adaptação do médio centro, foi mesmo 3 centrais e percebemos que iam jogar com 3 centrais
laterais e, portanto, foi mais fácil preparar os jogadores. É um jogador que aparece bem, essa característica não era muito vista no Santa Clara, porque o jogo também era diferente e por vezes ele era o médio mais defensivo. Aqui não, solta-se bastante, tem um bom timing, é muito inteligente. Na seleção do Japão já faz mais ou menos esta posição e tem muita qualidade técnica e, portanto, sente-se bem a jogar numa equipa grande, está a crescer até fisicamente e nós temos reparado nisso, portanto estamos muito contentes com o Morita, mas eu acho que ele pode dar mais. Em relação ao Marseille, a história dos jogadores da equipa B tem que estar preparados para qualquer momento e ele fez por isso, já fez a pré-época, o que ajudou. Esta linha defensiva por acaso jogou contra o Villarreal e, portanto, já nos dava alguma segurança. Os jogadores da equipa B, Sub-23 e Júniores têm que estar sempre preparados, porque o futuro passa muito por eles, mas eles têm que atingir o nível que o Marseille apresentou hoje, onde não se notou grande diferença para os jogadores que jogam lá habitualmente. Foi a análise de Ruben Amorim, o regresso aos triunfos num campeonato, um treinador, um Ruben Amorim, que uma vez mais, Miguel, se viu obrigado a mexer. 3 alterações na equipa, mas um Sporting, até possivelmente devido a esta paragem no campeonato, mais tempo para trabalhar, muito fresco, não é? Fisicamente disponível, uma equipa a pressionar desde o início e com uma boa exibição. Eu gostei muito da exibição e marcámos 5 golos, 2 estavam em fora de jogo, mas os 3 golos foram bons e, tal como o Ruben disse, para o volume e para a qualidade da nossa exibição, de facto merecíamos mais golos e também merecíamos não ter deixado que o Gil Vicente marcasse no último lance de jogo. Mas acho que além da exibição da equipa, que foi muito boa, também houve vários destaques individuais de coisas que correram francamente bem, a começar pela estreia do Marçá. Acho que conquistou pontos junto dos adeptos e, obviamente, da equipa técnica com a sua exibição, com a sua calma, com a qualidade do passe. Mesmo no segundo golo, o passe para o Morita é dele e é um passe a 30 ou 40 metros e não foi o único que fez durante a partida. O próprio Morita, acho que foi dos melhores jogos que fez até agora pelo Sporting e tem estado sempre em crescendo, ou seja, é um jogador que esperamos cada vez mais e tem estado muito bem. Enfim, esta finalização do Pote a fazer lembrar um bocadinho do Pote no ano em que fomos campeões. O Nuno Santos em alta rotação, acho que foi uma excelente exibição, com pena acho que quando jogamos tão bem, de facto é pena não termos marcado mais golos, porque tivemos oportunidades para isso e tivemos, de facto, futebol para que isso acontecesse. Manuel, gostou também da exibição do Sporting? O que é que destacaria neste jogo? Acima de tudo, o coletivo. Houve jogadores que tiveram um desempenho melhor que outros, e isso acontece sempre, mas coletivamente o Sporting, o Ruben disse muito bem, foi surpreendido pela forma de jogar do Gil Vicente, porque nunca vi o Gil Vicente jogar com 3 defesas, 5 defesas, mas contra o Sporting a maioria dos clubes tem feito isso, mas é bom sinal, é sinal que respeitam ou têm medo, qualquer coisa desse género. E agora, aquilo que eu posso dizer é que o Sporting teve jogadas brilhantes. O Miguel falou muito bem deste miúdo, o Marçã, que estávamos todos indecisos de saber o que é que ele ia render, porque é o primeiro jogo, não é fácil. Para um jovem não é fácil jogar o jogo todo. Ainda por mais na posição do capitão de equipa, não é? Logicamente, sim. Ali a substituir um dos esteios da nossa defesa. E, portanto, mas esteve bem, teve qualidade de passe, teve com personalidade, não tremeu e acabou por fazer um jogo muito bom em relação àquilo que se calhar nós pensávamos. E portanto é bom ter estes miúdos que dão confiança, que jogam sem medo, com muita personalidade e este jovem foi um jogador que... Mas houve outras coisas, eu como digo, o Morita foi de facto, aliás, antes de toda a gente era unânime em dizer que o Morita foi o melhor em campo, e foi. Agora, como eu digo, aquele golo do Pedro Gonçalves, aquilo é uma obra de arte que não está ao alcance de todos. E só quem andou lá dentro e jogou naquele espaço sabe a dificuldade que aquilo é colocar o pé à bola daquela forma. O jogador vai de carrinho, ele se remata, bate no jogador, derivou mais um pouco para a direita e depois dá-lhe aquele corte. É que aquilo leva
a direção certa e a força do remate também certa. Nem vai muito forte, nem muito... O guarda-redes não tem hipóteses nenhuma. Portanto, são estas jogadas que eu, para mim, prendo-me ao ecrã a ver este tipo de jogadores e este tipo de golos. Portanto, acho que o Sporting pecou só numa coisa, que de facto podia golear este Gil Vicente. Teve 8, 9, 10 oportunidades, daquelas que não são tão difíceis assim como se possa parecer, e podia ter feito um resultado ainda mais dilatado. E eu concordo com o Ruben que o jogo tem 90 minutos e é bom o Sporting. Eu compreendo aquilo que ele quis dizer. É bom o Sporting não sofrer golos, porque o Sporting habituou-nos a não sofrer golos durante muitos jogos. E este foi no último lance do jogo e ainda custa mais. Em relação ao Pedro Gonçalves, foi o jogo número 100 dele na Liga Portuguesa, já está novamente no topo dos melhores marcadores do campeonato. É um grande arranque de temporada, ele continua a confirmar isso, não é? Um grande arranque de temporada do número 28. O Pedro habituou-nos a isso na primeira época, na segunda época teve aquela lesão que não o fez ser tão brilhante como na época anterior, mas a qualidade, a classe. E eu gosto de definir os jogadores com a classe. Há jogadores que têm classe, outros que são bons jogadores, mas falta-lhes um bocadinho da classe. E há vários tipos de jogadores. E este é aquele que tem classe. E, portanto, o Pedro está num momento excelente. Está num momento excelente a dar indicações ao selecionador nacional que pode contar com ele para o Mundial. E se ele mantiver esta bitola, e depois é um jogador com... quer queiramos, quer não, que fez 100 jogos e tem um nível, tem uma média de golos para um médio, é dos melhores que está aí no Campeonato Nacional. Não há nenhum médio que tenha esta média de golos como este jogador Pedro Gonçalves, que é um excelente jogador, e eu acho que é importante na manobra ofensiva do Sporting. Ora, vamos então também olhar com mais detalhe para Morita. Ele esteve em grande plano nesta vitória sobre o Gil Vicente. Foi talvez, como dizia o Miguel, a melhor exibição desde que chegou ao Sporting e recebeu rasgados elogios uma vez mais de Ruben Amorim. Deu muito Morita o Sporting Gil Vicente da 8ª jornada da Liga. O médio japonês marcou pela primeira vez ao serviço do Sporting no primeiro tempo, a corresponder com oportunismo à assistência na esquerda de Nuno Santos, um dos vários momentos altos do internacional japonês na partida diante dos gilistas. Morita fez ainda de calcanhar uma assistência perfeita para Pedro Gonçalves aumentar a vantagem leonina na primeira parte para 2-0. Mas a influência de Morita foi muito além da participação nos 2 primeiros golos leoninos. Preciso como um relógio japonês, rápido a recuperar a bola, a transportar ou endossá-la aos colegas, Morita enfatizou o excelente momento de forma que atravessa e que levou novamente a ser chamada à seleção nipónica. É mais um sinal de que deverá ser a opção para o Mundial deste ano no Qatar. Os bons desempenhos no Sporting mostram um jogador cada vez mais adaptado à realidade leonina e à exigência do Sporting, num futebolista adulto, cheio de personalidade e de cultura tática, que ainda na sexta-feira culminou a exibição de elevado nível com a escolha para melhor em campo diante dos gilistas e que mereceu elogios da parte de Ruben Amorim, treinador do Sporting. É um jogador que aparece bem, essa característica não era muito vista no Santa Clara porque o jogo também era diferente e por vezes ele era o médio mais defensivo. Aqui não, solta-se bastante, tem um bom timing, é muito inteligente, na seleção do Japão já faz mais ou menos esta posição e tem muita qualidade técnica e portanto sente-se bem a jogar numa equipa grande, está a crescer até fisicamente e nós temos reparado nisso, portanto estamos muito contentes com o Morita, mas eu acho que ele pode dar mais. Morita em grande evidência no Sporting Gil Vicente, o médio japonês a vincar cada vez mais o acerto da contratação por parte do Sporting no início da temporada. 11 jogos, 1 golo, 3 assistências no Sporting, na seleção, está de facto a crescer claramente, até fisicamente, Miguel, como dizia Ruben Amorim, isso também é importante. Sim, claro. Eu acho que, obviamente, dar o salto do Santa Clara para o Sporting também terá alguma influência nisso e das condições aos próprios colegas de equipa, ao treinador, tudo muda um pouco e acho que o Morita está a corresponder muito bem e espero que seja a primeira de muitas, ou seja, que continue nesta melhoria constante e tem sido um jogador que se tem adaptado, diria, perfeitamente às ideias do treinador. E que a nível de profissionalismo, o Ruben Amorim também já destacou isso mesmo, é um exemplo, não é? Sim, é mais
Morita tem aquelas qualidades que nós todos pensamos que um jogador japonês terá, e neste caso tem-nas completamente. O Ruben já elogiou a sua capacidade de trabalho, a sua humildade e a sua disponibilidade para trabalhar, e quando assim é ser um profissional de futebol, diria que tem tudo para correr bem. Manuel, aqui para fechar também este dossiê Morita, ele pode desempenhar as duas funções, não é? Como médio defensivo, também como 8. Neste jogo com o Gil Vicente ele teve mais liberdade, o Ugarte como tampão e recuperou inúmeras bolas, esteve muito bem também nesse capítulo, teve mais liberdade e aí mostra também várias das suas grandes qualidades, a capacidade técnica, a capacidade de passe e a finalização, pelos vistos, está também a melhorar. Acima de tudo, eu acho que ele e o Ugarte complementam-se muito bem. Tem rotinas já muito fortes. Naturalmente, na fase inicial levou mais tempo, é normal. O Morita é um jogador novo, a trabalhar num grande clube como o nosso, possivelmente sentiu alguma dificuldade, mas Morita, neste momento, Morita vai à frente, fica o Ugarte vai à frente, fica Morita. E isto, para dois jogadores que jogam naquela posição, é extremamente importante. Esta rotina que eles têm são espetaculares. Agora, Morita é um jogador que faz as duas funções de forma brilhante. Ele recupera muitas bolas, é um jogador que tem qualidade de passe, é um jogador que aparece de surpresa, tal qual como fez este golo, aparece de surpresa no ataque para apoiar os homens mais adiantados. E é um jogador que tem tido uma evolução muito grande. Ele no Santa Clara, naturalmente, mostrava, era quase um 6 puro, era o jogador que jogava mais recuado, mas sentia-se que a bola chegava aos pés e ele pensava rápido, a bola nunca estava muito tempo nos pés dele. Portanto, é um jogador que ocupa muito bem o espaço no processo defensivo, mas que, acima de tudo, quando a bola lhe chega, ele desenvolve uma jogada com relativa facilidade, porque é muito inteligente e sabe os terrenos que pisa. Portanto, foi uma das grandes aquisições, mais uma das grandes aquisições que o Sporting fez, e este golo que estamos a ver, isto aqui, o Nuno, não é um passe do Nuno, o Nuno sabe que não é um passe do Nuno, o Nuno tentou fazer golo, mas Morita, muito perspicaz, sentiu que podia chegar à bola e de carrinho conseguiu meter a bola. Portanto, isto é um jogador que está concentrado, muito concentrado naquilo que está a fazer e faz este golo, que é um golo de bela fé. Este é lindo, este, como eu disse, este é lindo, isto só está Podíamos passar aqui vezes sem conta só está ao alcance dos predestinados, e o Pedro e portanto acho que Morita merece esta distinção do melhor em campo, e à medida que os jogos vão avançando, à medida que ele vai conhecendo os colegas e o clube e Lisboa, a cidade de Lisboa, ele vai ser importante na manobra neste modelo de jogo do Ruben Amorim. Morita, Pedro Gonçalves, houve vários destaques nesta exibição do Sporting que vão ser analisados pelo João Olivença. Esta semana vamos falar do Sporting Gil Vicente, uma vitória muito boa da equipa do Sporting, uma excelente exibição, e vamos tocar aqui em três momentos do jogo que espelham bem a forma como o Sporting conseguiu contrariar o posicionamento da equipa adversária. O Gil Vicente jogou com uma linha de 5 defesas, 4 médios, ou seja, iria dificultar muito a criação de oportunidades de golo, e o Sporting esteve muito bem explorando a profundidade. E é isso que nós vamos focar hoje. 3 lances, um deles que deu golo, e os outros 2 lances, um golo anulado e um golo que poderia ter sido concretizado por Ricardo Gaia. Vamos ao primeiro lance, um lance muito, muito bem feito, o lance de uma anulação, um golo de Paulinho, mas a jogada em si é muito interessante. Vemos aqui o Ugarte com a bola, o Sporting explorava muito bem a profundidade, aquela zona entre os centrais e o guarda-redes, bola colocada novamente em profundidade e Paulinho aparece nas costas dos jogadores. 2 momentos em que o Sporting explora bem. Primeiro, atrai a linha adversária, como se vê aqui, para uma zona mais avançada, obrigando a uma marcação aos 3 jogadores da frente, e depois sai imediatamente em profundidade dos 2 jogadores, quer o Nuno Santos a fazer o passe, quer o Paulinho. Paulinho encontrava-se ligeiramente fora de jogo, mas não deixa de ser uma das formas que o Sporting encontrou nesta partida, porque havia muita densidade de jogadores no corredor central, como nós estamos a ver. 2 linhas muito próximas, o que obrigava o Sporting a jogar por dentro através de combinações, e já lá vamos, que é o terceiro lance, ou então através de passos em profundidade, que foi isso que aconteceu nesta jogada. Muito bem o Sporting, teve várias situações com o Tricão, com o Pedro Gonçalves ainda na primeira parte, na segunda parte igual, com o Nuno Santos, com o Ricardo Gaia.
mas encontrou sempre, através destes passos em profundidade, a solução para uma linha defensiva de vários jogadores que faziam marcação individual e que depois tinham sempre jogadores em superioridade numérica. Se havia um jogador a marcar Paulinho, por exemplo, e Pedro Gonçalves, havia sempre um dos centrais, porque eram 3, liberto para ocupar os espaços. Então o Sporting tinha que encontrar estas soluções. O segundo lance também explora a profundidade, mas é o lance do golo. Mas aqui o importante é perceber que há um passe de José Marçá para Morita, que depois aqui no duelo individual acabou por fazer uma recepção inacreditável e um passe extraordinário para o Pedro Gonçalves. Novamente, o espaço atrás das costas da linha defensiva, o jogador a desmarcar-se para aquela zona e novamente o Sporting a aproveitar. O gol do Pedro Gonçalves aqui é extraordinário, é uma simulação de corpo e uma troca de pés que tira completamente. Mas aqui o importante é a análise do lance. Este movimento aqui, quase de 1 contra 1 do Morita, já era um movimento em que estava a obrigar os jogadores da equipa do Gil Vicente a recuar bastante e a marcar individualmente quando havia desmarcações. Isto permitia que depois, quando o Sporting tinha espaço, apareciam jogadores como o Pedro Gonçalves, como o Paulinho, como o Trincão, sempre em zonas de finalização, atrás da linha defensiva. O passe de Marçá, muito bom, e a marcação lá está. 2-2, como vemos na imagem, e depois o Sporting a desbloquear uma situação difícil, em que a linha do Gil Vicente estava novamente subida, e depois a fazer o passe. É delicioso. O momento aqui, quer do calcanhar, quer deste movimento de simulação, troca dos pés e o passe, ou o remate, que neste caso é um passe à baliza aqui de Pedro Gonçalves, a forma como ele coloca o pé, a forma como ele, a força que dá à bola e o ângulo que ele tinha também para fazer o remate, é muito bom, é muito positivo. Foi um excelente gol e uma extraordinária jogada da equipa do Sporting, que parecia ser uma jogada perdida, mas tem momentos deliciosos. Passe do Marçá, a recepção do Morita, o passo calcanhar do Morita, a simulação de corpo do Pedro Gonçalves e o remate do Pedro Gonçalves. Fantástico. Mais uma extraordinária forma de desbloquear uma linha defensiva de muitos jogadores. O último lance, mais uma vez a explorar muito bem a profundidade, ou seja, aquele espaço, como eu digo, atrás da linha defensiva até ao guarda-redes. Vemos aqui Paulinho recupera, vai novamente depois combinar com o Nuno Santos na esquerda e vemos aqui à direita Ricardo Gaio fazer um movimento, a explorar bem aquele movimento nas costas da linha defensiva. Vemos a linha do Gil Vicente bem organizada, mas muito subida e descurando o movimento do Ricardo Gaio aqui no lado direito, que aparece e quase faz o golo. Movimento muito bom de Ricardo Gaio aqui, mas o importante é esta jogada. Paulinho recupera, combina, cria superioridade numérica e depois vai aparecer novamente para fazer um passe extraordinário para o Nuno Santos, para poder novamente explorar aquela zona que vemos na imagem, que era a zona que o Gil Vicente estava sempre muito débil e o Sporting explorava muito bem. Novamente, combinação, e depois o passe para o Ricardo Gaio, que fez uma exibição muito boa, quer ele, quer Nuno Santos, a aproximarem-se muito do ataque, muito da zona de finalização, a darem sempre soluções nos corredores ofensivamente e a darem soluções aqui, nas costas da linha adversária. E foi isto que o Sporting fez durante a primeira e a segunda parte, que desbloqueou todo o seu jogo e que pôde criar situações de finalização e, inclusivamente, até marcar o gol. Esta foi uma pena, porque Ricardo Gaio estava a fazer uma exibição muito, muito boa na primeira parte, e já merecia um gol por tudo aquilo que ele tem dado à equipa do Sporting, do ponto de vista da entrega, e até para sair um bocadinho daquilo que têm sido as suas críticas, porque este jogo foi realmente muito, muito positivo. Não se sentiu a falta, com todo o respeito, de Pedro Porro, mas o Sporting fez uma boa exibição, quer com o Nuno Santos, quer com o Ricardo Gaio. Para terminar, queria dar o destaque para aquele que foi o central que veio substituir Coates nesta partida e destacar principalmente 2 aspectos. Primeiro, a relação com a bola de Marçá, o passe, a condução de bola, e este é um movimento delicioso que José Marçá passa por 2 jogadores e entrega a jogar e depois continua a dar uma situação de passe, uma solução de passe. Isto foi o que José Marçá deu durante o jogo, tem mais uma jogada muito similar, mas depois revela uma grande qualidade com a bola, quer no passe, quer na condução, uma boa decisão, já tinha falado também neste aspecto. E depois, do ponto de vista defensivo, é um jogador que obviamente não vai ainda ao desarme, não está ainda a procurar o choque nem o corpo a corpo, mas é um jogador que tem um papel muito importante dentro daquilo também que o Coates fazia. Atrasar a equipa ao ataque adversário, deixar que os 2 outros centrais se agrupem, permitir que o Sporting vá fechando os espaços de forma lenta, não vai imediatamente à queima, e Coates faz isso muito bem. É um dos melhores centrais da Liga, se não o melhor, a atrasar o ataque adversário. E José Marçá fez isso hoje e fez com uma qualidade extra que foi a qualidade de condução de bola e de passe. Portanto, uma nota também para este jovem de 20 anos da equipa do Sporting, mais um, à semelhança do Ugarte, e que tem aqui uma qualidade enorme e um futuro enorme para crescer, ao lado de Gonçalo Inácio, que também já foi jovem e hoje em dia é um dos melhores centrais da nossa Liga e um dos melhores centrais da nossa equipa também.
Aqui os destaques do ponto de vista tático do João Olivença, ele que falava aqui, mesmo para terminar também, Miguel, sobre a exibição de José Marçá, é mais um jovem lançado por Rubén Amorim na equipa principal. Sim, e tal como o Ruben disse, os nossos jovens da equipa B, dos sub-23, dos sub-19, enfim, dos júniores têm que estar sempre preparados e uma vez chamados têm que dar esta resposta, ou devem dar esta resposta, que foi uma exibição personalizada e de um jogador que realmente pode acrescentar mais alguma coisa e substituir o nosso capitão e ter feito esta exibição, diria que pelo menos dá-nos essa confiança para os jogos que aí vêm, obviamente. E é uma afirmação que surge à semelhança de outros jovens num contexto de evolução, não é? Porque ele foi sendo convocado na última temporada, estreou-se no último jogo, depois nesta época foi-lhe dada a braçadeira de capitão na equipa B, tem vindo a jogar lá muito, tem sido sempre convocado nos últimos jogos por Rubén Amorim e estreia sempre por fim, digamos assim, como titular na equipa principal do Sporting. Acho que faz parte e o Ruben disse uma frase engraçada há uns meses que atualmente a estes jovens custa um pouco entrar mais na equipa do que custou ao Tiago Tomás, ao próprio Gonçalo Inácio, ao Eduardo Quaresma, ao Nuno Mendes, quando fizeram parte desse primeiro lote de jogadores mais novos, até porque não havia o tal grupo já criado por este treinador. Agora existe um grupo muito coeso e por isso para se entrar no lote de jogadores ainda para mais para serem titulares, eu diria que é preciso trabalhar muito, mas isso também é um incentivo, diria, extraordinário a todos os nossos jovens ver a possibilidade de conseguir lá chegar, desde que tenham, obviamente, calma e que continuem a trabalhar afincadamente todos os dias. Continuando aqui a analisar este jogo, Miguel, há pouco disseste que gostaste muito da exibição do Sporting e da exibição, digamos assim, do trabalho de Tiago Martins. Também ficaste agradado? Não. Mais uma vez, vamos apenas dar uma opinião, mas eu diria que vencemos o jogo, mas não gostei muito da arbitragem. Acho que parece que o Tiago Martins tem... Eu diria que perde, pelo menos essa a percepção que nos dá, que por um acontecimento de jogo parece que de repente perde o controle emocional do jogo e aparenta uma instabilidade emocional no decorrer do jogo. Ele não tem tido muita sorte nos jogos com o Sporting, há sempre um ou outro acontecimento onde parece que é quase o trigger para que isso comece a acontecer e quase que estragava um jogo relativamente fácil de apitar, onde de repente vimos as bancadas incendiadas, os jogadores enervados e volto a dizer, num jogo, ainda para mais, houve uma exibição muito boa futebolisticamente de uma equipa, num jogo fácil de arbitrar e que parece que ele foi complicando à medida que os minutos foram passando, o que eu diria que é uma pena, dado o nível exibicional futebolístico que se passou dentro de campo. Manel, concorda aqui com o Miguel? Totalmente. Aliás, a seguir ao jogo ganhamos 4-1, mas o árbitro foi... 3-1. Ganhamos 3-1, mas o árbitro foi... E não obviamente, pelos golos anulados, não tem nada a ver, e foram bem anulados. Ganhámos o jogo e não estamos aqui a fazer fantasmas. A forma como conduziu. Parece que a partir de certa altura ele deixa de ter essa capacidade para conduzir o jogo em paz, como deve conduzir um árbitro. Não, Miguel, o que ficou a ideia de que ela estava no campo é que o jogo estava tranquilo, estávamos a ganhar 2-0. A mim deu uma ideia de que ele complicou o jogo para enervar os jogadores do Sporting. Foi com a ideia que eu fiquei dentro do campo e também andei lá dentro muito tempo, também sei como é que os árbitros muitas vezes conduzem os jogos. O Sporting está a ganhar 2-0, mas não está um resultado. Se o Sporting sofre um gol, naturalmente que dá força moral a uma equipe e tira a força moral a outra. Agora, aquilo que eu vi foi, de facto, mostraram 4 amarelos, foi quase em simultâneo, 3 ou 4 amarelos ali, os jogadores do Sporting. Nada se justificava para mostrar amarelos, nem ao Gil Vicente, nem ao Sporting. Sinceramente, num jogo em que nem houve casos, não houve nada, ele complicou e eu acho que ele... Eu continuo a dizer que a arbitragem portuguesa não... Eu sinceramente...
eu gostava que os árbitros portugueses... Eu, quando era jogador de futebol, eu via aqueles jogadores de grandes equipas, porque eu gostava de aprender com eles. Mas aqui dá a ideia que estes árbitros não querem aprender. Eles, se vissem esta arbitragem de Portugal perdemos 1-0 com a Espanha, aquele árbitro... Os jogadores mandavam-se para o chão, havia contactos e não marcava nem faltas nem para um lado nem para o outro. O jogo teve um ritmo extraordinário. E, portanto, eles têm que ver este tipo de arbitragens para tentar fazer o mesmo aqui em Portugal, porque o jogo português está sempre parado, é faltinhas e faltinhas, mandam-se para o chão, caem logo. É uma coisa inacreditável. E eu acho que eles deviam de ver esses grandes árbitros que deixam jogar. E eu penso que a arbitragem portuguesa não está à altura dos grandes jogadores que o campeonato português tem. Mas vocês devem estar curiosos, de certeza, para ouvir a análise do Pedro Azevedo ao trabalho, nomeadamente Tiago Martins, mas não só. Relativamente ao Sporting Gil Vicente, vamos começar por analisar um lance aos 11 minutos, é um golo anulado a Paulinho. Num primeiro momento, o Ugarte lança Nuno Santos pela esquerda, que cruza para Paulinho, que remata para golo. Numa fase inicial, o árbitro assistente em campo valida o golo, mas após revisão do VAR é possível verificar que o Paulinho estava de facto adiantado em 49 centímetros. Portanto, a decisão final é correta, fora de jogo bem assinalado neste lance, após a intervenção então do VAR. Como segundo lance, apresentamos o primeiro gol do Sporting, gol de Morita. De forma muito sucinta, o Nuno Santos remata do lado esquerdo, e Morita aparece na zona central a desviar para golo. Portanto, a questão que se coloca aqui é mesmo a posição de Morita no momento do remate de Nuno Santos, mas após revisões é possível verificar que o Morita, no momento do remate, encontrava-se inclusivamente fora da área de baliza do Gil Vicente, e no seu interior estava o guarda-redes e um defensor. Portanto, lance claramente válido, posição regular de Morita, boa decisão do árbitro assistente em campo, validada pelo VAR. Como o terceiro lance, temos o segundo golo do Sporting do Pedro Gonçalves. Uma vez mais, o que está aqui em análise é se há posição irregular do Morita. O lance começa com um lançamento longo de Marçá. Morita encontrava-se em cima da linha de meio campo, portanto encontrava-se em jogo, e tinha também um defensor já no meio campo defensivo do Gil Vicente. Portanto, Morita parte em posição regular. Por parte de Pedro Gonçalves, da posição de Pedro Gonçalves, não há qualquer dúvida, estava em jogo. Boa decisão do árbitro assistente em campo, bem validada pelo VAR. Passamos então para o quarto lance, um novo lance de golo, desta vez anulado ao Sporting. O Paulinho recupera a bola na zona central, na zona defensiva do Gil Vicente, lança o Francisco Trincão, que faz golo. Aqui, no momento do passe do Paulinho, o Trincão encontrava-se adiantado em 29 centímetros, portanto, após verificação das linhas de VAR, encontrava-se adiantado 29 centímetros, portanto, golo bem invalidado, Francisco Trincão. Como quinto lance, temos... digamos que é o lance mais relevante do jogo, na minha opinião. O Edwards cai na área do Gil Vicente após disputa com o Adriano Marim. O Tiago Martins manda seguir. A leitura que faço do lance é que o Edwards tem a frente ganha, a Adriano Marim tenta recuperar, e nessa tentativa, e já, como podemos ver aqui, já no interior da área do Gil Vicente, atinge com o cotovelo a cara do Edwards. Portanto, é uma falta que é perceptível. Podemos falar aqui
podemos dizer que é eventualmente um lance discutível de interpretação, mas o facto, e fazendo aqui uma comparação, um pouco mais tarde o Paulinho vê amarelo por um lance similar, em que toca com a mão na cara do adversário e é assinalada a falta e o Paulinho vê amarelo. Portanto, atendendo aqui à questão de critério, seria de assinalar a pontapé de penalti a favor do Sporting por infração de Adrien Marin sobre Edwards neste lance. Sexto lance que trazemos aqui é ao minuto 90 mais 3, é o golo do Gil Vicente por Fran Navarro. Uma vez mais, são dois momentos de análise de eventual fora de jogo. O primeiro, no momento do cruzamento do Vítor Santana, do Vítor Carvalho para Hélder Santana, aqui este momento, e depois do cabeceamento do Hélder Santana para o Fran Navarro. Nos dois momentos, o defesa do Sporting, Saint-Just, está a colocar os jogadores em jogo. No segundo momento, portanto, do cabeceamento do Hélder Santana para o Fran Navarro, o Fran Navarro encontrava-se atrás da linha da bola, portanto, mais suporte ainda para dizer que não haveria lugar a fora de jogo nesta situação. Portanto, também aqui boa decisão da equipa de arbitragem por parte do árbitro assistente, bem validado pelo VAR. Resumindo um pouco, foi um jogo fácil, com vários erros do Tiago Martins. Recordo-me um lance aos 74 minutos de uma falta de Vítor Carvalho sobre Edwards, corta uma jogada de ataque prometedor. Um lance claro, evidente, o árbitro não assinala nada. Temos também a questão do critério, como mencionei, aquele lance de contacto na cara do Edwards não é assinalada qualquer infração. Momentos depois temos a situação do Paulinho, que toca de facto na cara do adversário, e aí é assinalada a falta e o Paulinho é advertido. Portanto, por todas estas situações, acaba por não ser uma arbitragem positiva. Nota 2 para Tiago Martins. Em relação a outros destaques da jornada, no que diz respeito a situações de arbitragem, de apontar o lance do Vitória de Guimarães-Benfica. Portanto, o jogo foi arbitrado por Rui Costa, Vítor Ferreira no VAR. Em relação ao lance, ocorre aos 62 minutos, o André entra na área, consegue passar por Florentino, que acaba por rastrear André, um lance evidente. Poderia ter escapado ao árbitro em campo, mas merecia uma intervenção e colaboração por parte do VAR para chamar a atenção de que de facto houve uma rasteira, houve uma infração dentro da área. Seria pontapé de penalti a favor do Vitória de Guimarães, que acabou por não ser assinalado. O mesmo VAR que momentos mais tarde alerta Rui Costa para numa situação de pontapé de penalti que foi assinalado a favor do Vitória de Guimarães, e o VAR intervém no sentido de alertar para a existência de simulação e não ser pontapé de penalti. Portanto, boa intervenção no segundo lance. Faltou de facto a intervenção neste lance, em que deveria ter sido assinalado pontapé de penalti a favor do Vitória de Guimarães. Ficamos então com a análise do Pedro Azevedo, não só da arbitragem deste Sporting Gil Vicente, mas também da arbitragem do Vitória de Guimarães-Benfica, que neste caso teve Luís Ferreira como vídeo-árbitro. E Miguel, peço também aqui um comentário em relação a esta arbitragem, porque tem aqui merecido fortes críticas ao longo deste fim de semana. Há nomeadamente este lance do penalti de Florentino sobre André, em que o vídeo-árbitro Luís Ferreira podia de facto ter tido aqui uma intervenção ativa, não é? Sim, mas lembremos que isto é o segundo jogo onde o VAR inexplicavelmente não atua e com influência direta no resultado e nos pontos conquistados pelo Benfica. Foi com o Vizela e foi agora com o Guimarães. Acho que não podemos compactuar com isto e não podemos não ver aquilo que toda a gente vê, porque é suposto só existir um critério. E temos de nos relembrar que na última jornada, quando se assinalou um penalti no Bessa que custou a nossa derrota, houve um toque e houve um jogador a desmaiar e a dar muitas voltas dentro de campo, e o João Pinheiro a não ter dúvidas e o VAR também não.
É um penalti à portuguesa que nós discordámos na altura, mas que tentámos, com dificuldade, aceitar o critério. Agora, não podemos aceitar que o critério mude ao sabor da cor das camisolas e ao sabor do vento ou da vontade do freguês. É uma coisa completamente inexplicável, porque a falta do Fiorentino sobre o André, digamos que é uma falta pior do que aquela que o Gaio alegadamente faz. Uma coisa é um contacto, outra coisa é uma rasteira e por isso é totalmente incompreensível como é que não é assinalado. Como eu disse, é o segundo jogo onde o nosso adversário é beneficiado por erros humanos do VAR. Ou seja, o VAR existe para fazer face aos erros dos árbitros. Não é suposto haver um erro humano do VAR e é o segundo jogo consecutivo, praticamente, que o Benfica tem esta ajuda miraculosa que não se percebe muito de onde chegou, porque num evitou a derrota, no outro deu-lhes os argumentos para a vitória. E acho que ninguém pode estar contente com esta falta de coerência. Acho que nenhum árbitro deve estar contente com aquilo que está a passar. Acho que o Conselho de Arbitragem também não deve estar contente e acho que ninguém que vê futebol deverá estar feliz e contente com esta falta de critério e com esta dualidade de critérios em jogos diferentes e de equipas diferentes. Temos tido um Benfica muitas vezes ativo na reação às arbitragens do campeonato. Em relação a esta arbitragem concreta, o que é que te parece que vai acontecer? Na forma como o Benfica também vê as arbitragens Há uma forma de estar em Portugal, e tem sido apanágio dos nossos rivais, que é cada vez que perdem a culpa é de todos, mas nunca dos próprios e muito menos da sua equipa, etc. Nós temos feito, nesta época, mostrado essa diferença que, apesar de perdermos o jogo, ou perdermos jogos, e já o perdemos no início desta época, o Sporting não veio criticar dessa forma e dessa forma tão sectária, se quisermos, as arbitragens. Explicámos relativamente ao penalti do Gaio, e voltando a falar novamente, acho que aquilo é um penalti à portuguesa, acho que não seria marcado em variadíssimos campos, e volto a dizer, é um critério do qual eu não me revejo, não concordo com ele, mas acabamos por o aceitar. Não podemos aceitar que se mude de critério passado uma semana, como já tínhamos visto. O critério também, se não me estou em erro, no jogo do Braga com o Guimarães ou com o Boa Vista, quando há uma bola que num lance, também num remate perto da área, há um lance que vai ao braço do jogador direto, sem qualquer ressalto, nas costas, e não é assinalado penalti, quando no dia anterior tinha sido assinalado o penalti a favor do Benfica. E por isso a dualidade de critérios é aquilo que nós nos queixamos e, como digo, não acredito que nenhum árbitro em Portugal ou o Conselho de Arbitragem estejam felizes com esta dualidade de critérios e com estes erros. É impossível estarem. Manuel, o treinador do Benfica considerou no final que o Benfica acabou por ganhar um ponto. Acha que também tem em conta estas incidências em termos de casos de arbitragem e o facto, nomeadamente neste lance, do Benfica não ter visto aqui ser assinalado este pontapé de penalti? É verdade que o Benfica ganhou um ponto. O Benfica merecia perder o jogo. O Guimarães surpreendeu-me pela positiva da forma como encarou este jogo. Mas foi um jogo legal da parte do Guimarães, não houve violências, não houve nada. Foi olhos nos olhos com o adversário. Agora, eu queria focar aqui dois aspectos. Para mim, não há um penalti. Há dois penaltis. E eu vou explicar porquê. Isto não, o jogador do Guimarães, quando vai isolado com o guarda-redes do Benfica, a perspicácia do jogador, ele vai isolado, desvia a bola do jogador e o guarda-redes vai com as mãos, mas de facto encolhe as mãos para não. Mas os joelhos vão adiantados em relação às mãos, e este é um pormenor. E o jogador tirou aproveitamento de uma situação que o guarda-redes não toca na bola e tocou com os joelhos nas pernas dele. Portanto, também podia ser penalti. Mas o senhor VAR, que eu não sei quem é, parece que é de Braga ou quê, o senhor VAR chamou logo a atenção. Tudo bem. Agora, no outro lance, não chamar a atenção, isto é de nós estarmos aqui a pensar o que é que se vai passar no futuro deste campeonato. Mas agora eu vou apontar tudo. Portanto,
Eu até admito que o árbitro, que o VAR visse aquilo de outra forma, mas eu vejo como jogador. O jogador do Guimarães, ao desviar a bola do guarda-redes, ele toca-lhe com os joelhos na perna. É evidente que ele também levou a perna para... Ele não tirou a perna, mas isso é um aproveitamento do jogador. Ele não mergulhou, como fazem muitos. Ele não voou. Ele caiu normalmente. Portanto, eu acho que são 2 penaltis que ficaram para marcar contra o Benfica. O primeiro, então, é escandaloso. Toda a gente viu, e de facto foi tudo unânime em dizer que é penalti, e como é que o VAR não viu? Eu até aceito que o árbitro, no decorrer do jogo, não tivesse tomado atenção àquilo. Mas o VAR não viu, ou não quis ver. Isso aí eu já não sei. Portanto, ele tem as imagens como nós temos na televisão. Tem as ferramentas. O Florentino aborda o lance, ele tira-lhe a bola e dá-lhe no pé. Ele nem simulação fez, o André. Ele caiu porque levou um toque muito forte. E o Sr. Luís Ferreira não viu isto? Vamos ver. Miguel, para terminar, é a arbitragem de Luís Ferreira, o trabalho de Luís Ferreira, mas também de Rui Costa, que sai então beliscado deste jogo? Eu acho que obviamente o papel de um árbitro de campo é ver todas as ocorrências que existem dentro de campo. Mas mais uma vez, por ser jogadas corridas e não ter direito a repetição, eu diria que há sempre um benefício da dúvida que há relativamente ao árbitro de campo, que eu acho que não podemos e não devemos ter com o VAR, ainda para mais quando é provado, independentemente depois de acharmos se é penalti ou não, se o guarda-redes toca ou não no segundo lance, mas estava atento, não é? Ou seja, não teve qualquer problema que o impediu de ver o jogo entre o Guimarães e o Benfica. E é completamente incompreensível não se assinalar aquele penalti. É um erro humano do VAR e isso é completamente incompreensível. Miguel e Manuel, muito obrigado pela vossa participação neste Raio X Sporting. Agradeço também ao Pedro e ao João. Agradeço também a si o facto de ter estado connosco uma vez mais. Boa noite, continuo na companhia da Sporting TV.